Senhor, estamos de volta com a nossa live de toda quinta-feira. Hoje nós estamos com um tema muito abençoado. Você que me acompanha por aqui sabe que nós temos sempre temas para falar o teu coração, para te informar, para te ajudar a crescer espiritualmente, para trazer sabedoria para a sua vida. Nós temos falado aqui de vários temas importantes. E livros também, temos estudado muitos livros. Se você tiver paciência, né, se você é novo por aqui, se você tiver paciência para poder pesquisar aí os vídeos que nós temos gravados, nós temos livros inteiros gravados de lives, tá, gente? Irmã Marrom, a parte do Senhor, Irmã Marrom já está aí com a gente, é a primeira a entrar. E nós temos livro de Provérbios gravado capítulo por capítulo, livro de Daniel capítulo por capítulo, Apocalipse capítulo por capítulo, Tiago capítulo por capítulo. Nós temos vários livros da Bíblia que a gente já estudou aqui ao longo desses quase 4 anos que eu venho fazendo lives. Então, se você tiver paciência para aprender, tem muita coisa boa, fora os temas, né, que a gente também tem aqui. Hoje o nosso tema é: você adora Deus? Eu peço para que você responda essa pergunta no final da live. Você vai responder essa pergunta para você mesmo. Você adora Deus? Hoje o tema é forte, como sempre, né? Porque a palavra de Deus é forte, é alimento forte para os nossos corações. E eu quero que você acompanhe comigo esse tema tão abençoado. Abra sua Bíblia já em Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 2, versículo 2. Abra sua Bíblia aí, vou te dar 1 minuto para você abrir a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Vou repetir. Então perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. É um tema que vem ampliar o nosso conceito, né, o nosso conhecimento hoje do que seja a adoração. Esse texto é um texto muito conhecido dos cristãos, né? Esse texto é lido principalmente nos cultos de Natal, porque fala sobre o nascimento de Jesus. Inclusive esse ano agora, né, final do ano passado, eu preguei sobre esse tema lá na minha igreja. Fui convidada para trazer a palavra no culto de Natal e falei exatamente sobre esse versículo aqui. Mas, como vocês já me conhecem, eu vou dar um contexto desse versículo e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da adoração. Durante toda a live a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Jesus é o tema principal da Bíblia. De Gênesis e Apocalipse, ele é revelado de uma maneira extraordinária. Esse texto aqui se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que abre o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, ele abre o Novo Testamento, apesar, né, que teologicamente falando, o primeiro livro a ser escrito não foi o Mateus, tá, gente? O primeiro livro a ser escrito teologicamente foi Marcos. Então, se estivesse numa ordem cronológica, o livro de Marcos seria o primeiro, tá? Se você não sabia disso, aprende aí. Mas por que o livro de Mateus vem antes do livro de Marcos na Bíblia? Porque o livro de Mateus, ele tem um forte tom judaico, isso mesmo. Ele foi escrito por um judeu proveniente do judaísmo, com fala grega e que possuía uma forte tradição judaica. Mateus vive numa comunidade judaica cristã que se esforça para romper os laços que o amarravam ao judaísmo, mas conservando a continuidade com o Antigo Testamento. Por quê? Em outras palavras, o autor do livro de Mateus, ele está dizendo o seguinte: gente, observa, presta atenção, não acabou. A revelação do Todo-Poderoso, a revelação de Yahvé, não terminou. Então Mateus, o livro de Mateus, ele lança uma ponte do Antigo para o Novo Testamento. O livro de Mateus faz essa ponte do Antigo para o Novo Testamento. Por quê?
quando os livros proféticos lá no Antigo Testamento, né, anunciavam que Jesus viria, ele apresenta Jesus aí como uma resposta a todos esses anúncios proféticos. Então Mateus está dizendo, olha, o Messias que vocês esperavam lá atrás, lá no Antigo Testamento, é esse aqui que eu estou anunciando. Então a resposta da espera do Messias tão desejado, e por isso o livro de Mateus, né, quando foram organizar a palavra, a Bíblia, o livro de Mateus veio em primeiro lugar, veio antes até do livro de Marcos, né, que prefigura o Novo Testamento. Mateus começa o livro como? Mateus começa esse livro aí, se você observou, com uma genealogia. Ele apresenta a genealogia de Jesus, né? E foi a melhor escolha, né? Começar o livro com a narrativa da história, né? Dos descendentes, dos ascendentes de Jesus. Porque o livro de Mateus, ele foi dirigido aos judeus. E os judeus, eles sempre tiveram uma forte queda pela genealogia, né? Para eles a genealogia é uma coisa muito importante, e Mateus, ele precisa demonstrar para os judeus, que é o povo a qual ele está se dirigindo, que Jesus descendia de Abraão, o pai de todos os judeus, né? E que era um descendente direto de Davi. Desse modo, as profecias do Antigo Testamento sobre a linhagem de Jesus se cumpriram. Então, Mateus fala aqui da concepção de Jesus, fala da história desde o início, deixando claro, né, o nascimento virginal de Jesus, ou seja, Jesus estava isento da sua natureza pecadora. Elisângela também está aí, seja bem-vinda, Elisângela, transmitida por toda a humanidade por Adão. Então, Mateus diz o seguinte, olha, o Messias, ele nasce, né, eu estou aqui apresentando a genealogia dele, para que vocês entendam que ele é descendente de Abraão, que é o pai dos judeus, que ele é descendente direto do rei Davi, que ele nasceu de forma humana, mas como filho de Deus ele não tem traço de pecado. E depois Mateus faz o seguinte, ele apresenta o local do seu nascimento, ele apresenta Belém, gente, tudo muito direitinho, para que os judeus pudessem entender que realmente aquele era o Messias. Tá? Então Mateus, ele escreve esse livro para que todos os judeus realmente tivessem a comprovação que Jesus tinha todas as características referentes ao Messias. Aí ele apresenta o local, Belém. Por quê? Porque Belém de Judá também estava na profecia, né? O profeta Miqueias falou sobre isso, né? Tu, Belém, Efrata, posto que é a mais humilde, né, de todas das localidades, entre as milhares de Judá, mas de ti sairá o Salvador. Então existia uma profecia antiga que Jesus, o Messias, nasceria em Belém. Então Mateus, ele fala aí, ele deixa claro também o nascimento de Jesus para cumprir a profecia. Olha só que coisa interessante, né, gente? Então, só para vocês entenderem, porque aqui a gente explica tudo bem direitinho dos textos, tá, gente? O território de Israel, ele foi dividido em 4 distritos, para você entender isso aqui direitinho. O território de Israel foi dividido em 4 distritos. Judéia, que era na parte sul, Samaria, que ficava no centro, Galiléia, que ficava no norte, e Idumeia, que ficava a sudoeste. Então, havia sido profetizado que Belém da Judéia, né, que também é chamada de Judá, seria o local de nascimento do Messias. Isso está escrito lá em Miqueias 5:2, como eu já falei. Então ele explica o porquê de Jesus nascer em Belém, apesar dos seus pais serem de Nazaré. Então Mateus, ele explica tudo direitinho. E no capítulo 2, ele apresenta os magos, né? Aqueles magos, aqueles sábios que vieram do Oriente para Jerusalém para adorá-lo. Então por isso eu coloquei hoje o nome da nossa live, né? O tema da nossa live é: você adora a Deus? Porque esses magos, eles saíram lá do Oriente para adorar a Jesus. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a adoração, mas eu preciso dar esse contexto para vocês e eu preciso explicar para vocês
né, todo esse contexto aqui de Mateus 2:2, porque eu gosto que todo mundo entenda esse contexto. Afinal de contas, esse texto está afastado da gente muitos anos e a gente precisa contextualizar ele para hoje, para que você possa entender melhor o texto. Então, a gente não sabe muitos detalhes sobre esses magos, tá? Muita especulação já houve sobre esses magos, né, gente? A gente não sabe nem se foram 3. A gente deduz que foi 3 pelos presentes que eles trouxeram, ouro, incenso e mirra. Mas algumas tradições dizem que era 4. Então a gente não tem certeza da quantidade, mas a gente sabe que esses magos saíram lá do Oriente na ocasião do nascimento de Jesus, tá? E diz que eles vieram. Eles eram homens de alta patente, de uma alta posição social nas suas pátrias, né? E provavelmente eles vieram ali da região das proximidades da antiga Babilônia e eles vieram adorar. Então a gente começou nossa live aqui fazendo uma pergunta que está lá em Mateus 2:2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Como aqueles homens sabiam que aquela estrela representava o Messias? Aí, não é uma boa pergunta? Como que eles sabiam que aquela estrela ali era a representação do Messias? Que por causa daquela estrela, eles tinham certeza que Jesus tinha nascido. Como eles sabiam disso? Nós temos algumas hipóteses para isso. Primeiro, a primeira hipótese é a seguinte: eles eram judeus que haviam permanecido na Babilônia depois do exílio e eles conheciam as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Então, eles aguardavam já esse sinal da estrela, que também foi profetizada há muito tempo atrás. Uma outra hipótese que poderia ser era que os magos do Oriente estudavam os manuscritos antigos do mundo todo. E eles, estudando os antigos manuscritos, eles encontraram essa referência sobre a estrela e foram atrás. Ou uma outra hipótese pode ser também que eles receberam uma mensagem especial de Deus, né? Deus pode ter se revelado a eles, dizendo que o filho dele ia nascer em Belém e eles foram atrás, né? Porque isso é uma coisa muito plausível pra gente que acredita em Deus e que Deus revela mesmo as coisas pra gente em sonhos, em revelações. Então, alguns estudiosos dizem que cada sábio, cada mago daquele ali pertencia a uma região diferente e representava o mundo todo, né, prostrado em adoração a Jesus. Olha que coisa interessante. Então, assim, na minha concepção, não eram só 3, tá, gente? Claro que a gente não tem um número exato, a Bíblia nem fala esse número, mas pelo que eu já li, estudei, eu acredito que possam ter sido 4 magos, né, ou 4 sábios, representando os pontos cardeais, ou os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Na minha concepção, eu acredito nisso. Não que seja uma realidade, mas eu acredito. Então, o que acontece? Fato é que esses magos viajaram milhares de quilômetros para ver o rei dos judeus. E quando finalmente eles encontraram, eles manifestaram toda a sua alegria, toda a sua adoração, eles deram presentes para Jesus. E a atitude desses magos é muito diferente daquela que as pessoas hoje têm. E eu queria já começar, né, conversar com você sobre isso. Olha, aqueles magos, eles saíram da sua terra, fizeram uma longa viagem para adorar a Jesus. Hoje, a maioria das pessoas, né, espera que Jesus os procure. Muitas pessoas esperam que Jesus explique quem ele é, prove quem ele é e também dê presentes para nós, para que a gente possa servir a Deus, não é assim? Em muitos casos é assim. Mas os que são sábios de verdade, como esses sábios aqui, eles fazem diferente. Eles buscam e adoram a Jesus, não pelo que podem conseguir, mas por quem ele é. Então fica aí uma lição já pra gente aqui sobre esse texto. Em se tratando de adoração, né? Não é Jesus que procura, né, pessoas, não é Jesus que fica tentando explicar quem ele é, não. São as pessoas, né, que têm o coração em Cristo, que vão adorar a Cristo. E você percebe que eles dizem assim: nós viemos adorá-lo. A fala desses sábios, a fala desses magos é uma coisa só. Eles falam exatamente isso. Nós viemos adorá-lo. Onde está aquele que é nascido? Rei dos judeus.
porque nós viemos adorar. A palavra adoração não é novidade para ninguém, porque isso é um fato que muita gente já falou e já pregou. A palavra adoração no hebraico, uma das palavras que aqui se refere à adoração é a palavra avodá. No hebraico, avodá, adoração. Essa palavra avodá, ela tem um significado muito interessante, porque avodá, adoração, um dos significados é serviço. Isso é muito interessante, né, gente? Serviço. As pessoas hoje, geralmente, elas acham que adorar a Deus é só levantar as mãos, cantar, gritar, pular. As pessoas acham que adoração é só fazer isso. Na realidade, nós podemos adorar cantando? Sim. Nós podemos adorar louvando? Sim. Mas essa não é a principal verdade a respeito da palavra adoração. A adoração verdadeira ao Criador abrange todo o aspecto da vida de uma pessoa. A adoração não é só levantar as mãos. A adoração não é só cantar dia de domingo na igreja. Não é só pular, não é só gritar. Isso não é somente isso que é adoração. A adoração no hebraico, essa palavra adoração no hebraico, avodá, ela quer dizer serviço. Então, se você adora, você serve a Deus. Alguém que não serve a Deus, não pense que você está adorando a Deus só pelo fato de você estar cantando louvores na igreja ou ligando o seu rádio e cantando um hino. Isso não quer dizer adoração, gente. Adoração é muito mais profundo. Adoração vai muito mais além. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei todas as coisas para a glória de Deus. Esse versículo é muito importante você ler, entender e anotar ele. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei todas as coisas para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque isso é adoração. Isso é adoração. Deixa eu ver aqui, tem alguém escrevendo aqui. Elisângela colocou assim: gostaria de tirar uma dúvida com relação aos sinais, pastora. Na Bíblia fala da lua de sangue, o astrônomo tem outras respostas para o eclipse. Sim, isso aí são outras coisas, né? As pessoas confundem astrologia com astronomia. A gente tem que fazer uma diferenciação nisso, tá, gente? Quando diz que os magos viram a estrela no céu, eles eram cientistas, pessoas que estudavam o movimento do céu. Quando surgiu uma estrela nova, eles perceberam que aquela estrela não estava ali. Era uma nova estrela. Então eles foram procurar saber que estrela era aquela. Eles passaram a estudar. Então existem várias hipóteses. Estudar pergaminhos, profecias antigas, sobre que estrela era aquela. E eles descobriram, estudando, que aquela estrela se referia ao Messias que nasceria. Tinha uma profecia antiga dizendo da estrela que apareceria. Entendeu? Então, hoje as pessoas fazem uma confusão enorme com essa questão de astrologia e astronomia. Eu já vi pessoas pregando, inclusive até pastores, falando dessa questão da estrela como astrologia. Esquece isso, não tem nada a ver, tá, gente? Não tem nada a ver. Astrologia e astronomia são coisas diferentes. Ser guiado pelo mapa astral, pelas estrelas, essas coisas não são bíblicas. Deus nunca nos orientou a fazer isso, tá? Essa estrela aqui foi apenas um sinal do Messias, que eles perceberam que era uma estrela diferente, não estava naquela conjuntura do céu. Eles eram estudantes do céu, eles viam a movimentação do céu. Aliás, o mundo antigo, ele se guiava pelo céu, né, gente? Não tinha bússola. Eles se guiavam pelo sol, pela lua, pelas estrelas, ok? Então isso é muito interessante, essa pergunta que a Elisângela fez, e eu tô tirando a dúvida dela e tô tirando a sua também.
Essa questão do eclipse, depois a gente pode até falar em off, em outra oportunidade, porque eu não gosto de falar nada sem me aprofundar. Eu não gosto de falar nada no raso, eu gosto de falar as coisas com profundidade, tá? Mas por aí já dá para você ter uma ideia, tá? Existem pessoas que não demonstram servir a Deus em nenhuma área da sua vida. Você conhece pessoas assim? Existem pessoas... Deixa eu ler uma coisa aqui rapidinho, gente. Tá. Meu esposo tá me ajudando aqui. Tá, ele tá me ajudando aqui, gente, ó. Astrologia é a arte de adivinhar o futuro pelos astros, enquanto a astronomia é a ciência que trata dos astros. Então, olha só, existe uma diferença, tá bom? Hoje existe muita confusão em relação a isso. Sempre houve, e hoje também não é diferente. Mas depois eu posso até falar com mais propriedade contigo, tá, Elisângela? Elisângela lá é da minha igreja, é mais fácil a gente conversar. Então, voltando para o tema de adoração, existem pessoas que não demonstram servir a Deus em nenhuma área da sua vida. Existem pessoas que não dão bom testemunho na sua vida. Existem pessoas que não se identificam como cristãs no seu local de trabalho, não se identificam como cristãs na sua escola, na sua faculdade. Depois pega a Bíblia, vai para o culto e diz que vai adorar a Deus. Isso não corresponde à verdade. A paz do Senhor, o pessoal que está entrando aí agora, sejam bem-vindos. Cristiane, Menes também entrou aí, sejam bem-vindos. Então, presta bem atenção. Adorar é se dedicar totalmente, sem reservas. Adorar é curvar a vida, é curvar sua vontade à vontade de Deus. Então, deixa eu falar para vocês de tantos significados que é a palavra adoração. No hebraico eu vou dar duas. A primeira eu já dei, que é avodá. A adoração no hebraico é avodá, é servir, é serviço. Você não pode dizer que adora a Deus se você não serve a Deus. Errado. Tá entendendo? Não existe isso. Obediência, isso aí. Obediência. Se você canta louvores, grita, bate palma, vai na igreja, levanta a mão, tudo isso é muito legal. Mas se você não serve a Deus de verdade, isso tudo aí é inválido. Isso não serve. Para Deus isso não tem valor. E a gente vai ver isso aqui. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, o que ele diz para a mulher samaritana? Olha, a mulher samaritana fala assim, ó, a gente acha que é nesse monte que a gente deve adorar, e vocês dizem que é em Jerusalém, afinal de contas, onde é o lugar que a gente deve adorar? O que Jesus falou para ela? Mulher, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Note que Jesus não está falando nada de cantar aqui. Note que Jesus não está falando nada de louvar aqui, de levantar as mãos, de gritar, de entoar canções. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de adoração com a vida, de serviço, de se curvar a Deus. Então, um dos significados da palavra adoração é avodar, serviço. O outro significado é shahá. No hebraico, adoração, shahá. Sabe o que quer dizer a palavra shahá, adoração? Prostrar-se ou adorar. Fazer reverência. Sabe o que significa shahá, adoração no hebraico? Submeter-se a vida a alguém maior. Submeter sua vida a alguém maior. Isso é adoração. Então preste atenção, gente. Adorar a Deus vai muito além de cantar, de louvar, de bater palmas, de gritar, de pular na presença de Deus. E vai muito além. Adorar é se dedicar totalmente, inteiramente, sem reservas. É curvar a sua vida à vontade de Deus. Então, como eu disse aqui, o Pai, ele procura verdadeiros adoradores. Olha o que Jesus fala para a mulher samaritana. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha só, gente. A irmã Alcione colocou aí. Isso é profundidade, meu Deus. Realmente. Isso vai muito além. A Elisângela está colocando aí. Matar o velho homem todo dia. É isso. A adoração é isso, gente.
Eu posso não saber cantar nenhum hino, eu posso não ter voz para cantar, ou dom, ou talento para cantar, mas eu posso ser uma adoradora. De verdade, quando eu curvo a minha vida a Deus. Então tem muita gente adorando a Jesus em espírito, mas não está adorando em verdade. Então, olha, adorar em espírito e em verdade são duas coisas intrínsecas, juntas uma na outra. Então, preste atenção. Alessandra, tô me referindo agora a mim. Você precisa, Alessandra, sair da mentira e entrar na verdade. Nós não podemos adorar a Deus mantendo um estilo de vida pecaminoso. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Ou melhor, vai nos levar para o inferno. Isso vai nos levar para o inferno. Dizer que adora a Deus, mas manter um estilo de vida pecaminoso. Eu queria ler com você Jeremias 7. A gente não lê muitos versículos aqui, mas os que a gente lê, é muito bom você anotar, gente. É muito bom você anotar, porque quando eu preparo as minhas lives, quando eu estudo a palavra, eu estudo com muita seriedade, tá? Eu estudo com muita seriedade, com profundidade, para que você possa entender. Jeremias 7, versículo 2 ao versículo 5, diz assim, olha só. Olha o que está dizendo, gente. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize, ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, e vós que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e seu companheiro, se não oprimires o órfão e o estrangeiro e a viúva, se vocês não derramarem sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra em que dei a vossos pais de século em século. Olha só, esse texto aqui é muito forte. Esse texto aqui é muito forte, tá? Olha só o que Deus está falando através de Jeremias. Jeremias, gente, vai para a porta do templo. Ele vai para a porta da casa do Senhor. E o Senhor usa Jeremias, fala, vocês que estão entrando por essas portas, presta atenção no que Deus está dizendo para vocês. Melhorai os vossos caminhos. Não é pelo fato de eu estar entrando pela porta da igreja que eu estou adorando a Deus. É isso que Jeremias está dizendo aqui. Vocês precisam melhorar o caminho de vocês. Hoje muitas pessoas estão equivocadas, pensando que adoração é só estar na igreja com a mão levantada e cantando. Adoração vai muito além disso. Jesus não faz parte da nossa vida diária. Como é que pode a gente dizer que adora a Deus se Jesus não faz parte da nossa vida diária? Se você não tem tempo para Deus no seu dia a dia, Jesus não faz parte dos seus relacionamentos, você é um namorador ou namoradora, você é uma pessoa que não respeita a filha de ninguém, como é que pode você dizer que é um adorador? Você é uma pessoa casada, mas que fica flertando com outras mulheres ou com outros homens. Você é uma pessoa que compra e não paga, é um enrolão. Você é uma pessoa que se diz adorador e tem um gato, entre aspas, em casa para pagar menos luz ou menos água, só nega impostos. Que tipo de adoração é essa que você acha que está prestando para Deus? Como você pode dizer que adora a Deus se você tem uma vida diária que não condiz com um adorador? Adoração verdadeira é tudo que você faz, é tudo que você é, tudo que você tem, a sua vida, é o seu ser. A adoração envolve todas as áreas da sua vida, todas as partes da sua vida.
Eu não posso dizer que adoro a Deus e tem compartimentos da minha vida que não pertencem a Deus. Não, Senhor, isso aqui é seu, mas isso aqui não é. Isso aqui eu entrego, mas isso aqui eu não posso te entregar, não. Tá entendendo? É forte, gente, é forte. E poucas pessoas têm coragem de falar isso. Mas é Bíblia, é a palavra de Deus. Adoração verdadeira envolve sacrifício. Falei no início da live, esses magos vieram do Oriente, atrás de uma estrela, que eles sabiam que estava anunciando a vinda do Messias, de Jesus. Esses magos viajaram quilômetros e quilômetros para encontrar Jesus. Hoje ninguém quer fazer mais sacrifícios por Deus. Hoje ninguém quer mais negar nada por Jesus. Hoje ninguém quer fazer sacrifícios para estar na presença de Deus. Ah, hoje está muito calor, eu não posso ir pro culto, hoje está muito quente, ou está muito frio. O culto tem 2 horas de oração, a pessoa chega com uma hora de atraso e levanta 10 vezes para beber água. Que tipo de adoração é essa? Que tipo de adoração é essa? Em muitos lugares, gente, eu fico observando. Infelizmente, a gente, mesmo sem querer, a gente observa. Se os crentes bebessem água em casa, a quantidade que eles bebem no culto, ninguém ia ter problema de rins. Porque tem gente que parece que só quer beber água na igreja. Levanta o tempo todo para beber água. Que tipo de adoração é essa que você acha que está prestando para Deus? Então, adorar é servir. Avodar é serviço. Adorar é submeter a vida a alguém maior. Shahá é isso. Adoração é isso. Só adora quem serve. Só serve quem adora. Só adora quem serve. Só serve quem adora. Como podemos dizer que estamos adorando a Deus se a gente não faz nada para que o reino de Deus cresça? A quantidade, gente, de pessoas descompromissadas na casa do Senhor é alarmante. Nós precisamos rever os nossos conceitos sobre o que é adoração. Adoração é servir. Se você não tem alegria em servir a Deus aqui na terra, me fala o que você quer fazer no céu. Se você não tem alegria de servir a Deus aqui na terra, o que você vai fazer no céu? Porque não pensem, adorar é servir. Grava isso. Adorar é servir. Agora deixa eu ler um versículo para você em Apocalipse 7, versículo 12. Apocalipse 7, 12. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, você serve a Deus na terra e você serve a Deus no céu também. Porque lá tem serviço também. Não pense que você vai ficar lá de braços cruzados sem fazer nada, não. Lá tem serviço. Porque a adoração é servir. Adorar é servir. Então, se você nunca prestou atenção nesse versículo, anota ele na sua Bíblia. Apocalipse 7,12. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. E o adoram de dia e de noite. E o servem de dia e de noite. E o adoram de dia e de noite. A palavra é a mesma. No original a palavra é a mesma. Adorar e servir é a mesma. Então, se você não serve a Deus na terra, esquece. Você vai fazer o que no céu? Você vai fazer o que no céu? Tem um versículo muito interessante também na palavra de Deus que expressa exatamente isso que eu estou falando para você. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestis-me. Adoeci e você foi me visitar. Estive na prisão e você foi me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então isso é adoração. Tá? Todos podem adorá-lo, porque todos podem servir. Se você pode adorar a Deus, se você pode servir a Deus, você pode adorar a Deus. Se você pode servir a Deus, você pode adorar a Deus. Porque na realidade, isso quer dizer a mesma coisa.
todos nós podemos adorá-lo, porque todos nós podemos servir a Deus com os nossos dons. Nós podemos servir a Deus com os nossos talentos. Nós podemos servir a Deus com a nossa alegria, com o nosso amor. Nós podemos servir a Deus com a nossa criatividade, sem egoísmo, sem egocentrismo e sem desculpa. Nós podemos adorar a Deus. Um dia, o anjo de Deus se apresentou a Gideão e disse: Gideão, homem valoroso, varão valoroso, eu tô contigo, vai lá, eu vou te dar a vitória, eu vou te usar para trazer livramento para o meu povo, vai nessa tua força. Mas o que Gideão fala? Minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor na minha casa, mas o Senhor continua falando com ele: vai nessa tua força, eu estou contigo. Então, o que a gente precisa para adorar a Deus é essa força que vem dele. E nós podemos adorá-lo, mesmo sendo o menor da nossa casa, mesmo a gente não tendo recurso, mesmo a gente não tendo o suficiente, nós podemos servir a Deus. Porque adorar não é só cantar, adorar não é só louvar, adorar é servir com a nossa vida, com os nossos talentos, com as nossas habilidades. Então, não critique de forma nenhuma as pessoas que adoram a Deus. As pessoas adoram a Deus de várias maneiras. Em Colossenses 2, versículo 16 e 17 diz isso: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou os seus sábados. Você percebe na Bíblia vários exemplos disso. Miriam, ela tocou seu tamborim, estava adorando a Deus. Davi entrou em Jerusalém, saltando e dançando, ele estava adorando a Deus. O cego de Jericó era cego, mas ele adorou a Deus gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o conselho que eu posso te dar hoje, através desse versículo de Mateus 2:2, adora somente a Deus. Não divida a sua adoração com ninguém mais, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então adora sempre a Deus, adora de todas as formas, adora com seu tempo, adora com seus recursos. Nada pode te impedir de adorar a Deus. Agora adora de verdade. Não pense que se você tem uma vida de mentira, você está adorando a Deus. Você não está adorando a Deus. Se você não submete todas as partes do teu ser a Deus, você não está adorando a Deus. Se tem uma coisa que Deus não aceita, gente, é coração dividido. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é adoração dividida. Você não pode adorar a Deus e a Mamon. Jesus mesmo falou isso. Ele não aceita, gente. Deus não aceita que você adore um Deus e adore a Ele. Ou você é dele completamente, ou não interessa. Não interessa essa adoração para Ele. É tudo para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, essa questão de falar assim: minha vida me pertence, eu mando na minha vida, eu tomo as minhas decisões. Não, a partir do momento que você se entrega para Deus, você não toma mais decisão. É Ele que toma a decisão por você. É Ele que escolhe por você, Ele que movimenta a sua vida. É Ele que faz acontecer na sua vida. Você não tem vontade própria quando você adora a Deus. Você serve a Deus com inteireza de coração. Você entrega tudo para Ele, sem reserva. Isso é adoração. Adoração é avodar, é serviço. Adoração é charrar, é submeter a vida completamente a Deus. Então não adianta você tentar viver uma vida de mentira e achar que está adorando a Deus. Gente, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim, primeiramente. E é para quem deseja adorar a Deus de verdade. Então, é difícil adorar a Deus de verdade? Não é fácil. Não é fácil submeter a vida a Deus. Porque às vezes você tem vontade de falar e Deus fala assim: não, é hora de calar. Às vezes você tem vontade de jogar tudo para cima e desistir, porque você acha que não vai aguentar, mas Deus está ali do teu lado dizendo: não, minha filha, eu sou contigo. Vai nessa tua força, eu vou te ajudar. Às vezes, porque você adora a Deus, você não aceita dividir o teu coração e a tua adoração para nenhum outro Deus, você é rechaçada, você é humilhada, você é colocada de canto, você é colocada de lado.
porque você colocou no seu coração de não adorar mais a ninguém, assim como aqueles jovens, né, lá na Babilônia, quando o rei falou, olha, ele erigiu uma estátua, e ele falou, olha, quando vocês escutarem o som da música, das cítaras, dos tamborins, dos instrumentos, vocês vão adorar a estátua que eu fiz, senão vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. E aqueles jovens colocaram no seu coração, não, nós nós nos contaminamos com o manjar do rei, nós também não vamos adorar altar nenhum aqui não, nós vamos adorar estátua nenhuma aqui não, nós adoramos a Deus. Olha, nós adoramos a Deus, nós não vamos nos submeter a isso. E se o Senhor não nos guardar, a gente morre, não tem problema. Mas eles não admitiram adorar outro Deus. Que coisa linda, gente. E hoje, muitas vezes, por pouca coisa, as pessoas estão entregando a sua adoração a outro Deus. Fique esperto quanto a isso. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso depois com vocês. Esse tema, eu devo levar ele mais pra frente. De repente, até semana que vem, eu vou estar falando justamente sobre essa questão da música. Tá? Eu estou prometendo essa live há muito tempo e provavelmente na quinta-feira que vem eu vou estar falando sobre isso, tá? Muita gente adorando a Deus com seus lábios, adorando a deuses estranhos com seus lábios, adorando a deuses estranhos com seus lábios, deixando a sua língua à disposição do mundo, do diabo. A realidade é essa. Se nós adoramos a Deus, toda a nossa vida tem que estar rendida a Deus. Tudo, entendimento, coração, corpo, alma, espírito. Aquilo que sai da nossa boca tem que estar submetido a Cristo. Então a adoração ela é algo profundo. Não é o que a gente está vendo por aí hoje. Hoje as pessoas, vamos adorar, será que está adorando mesmo? Será que está com a vida rendida a Cristo? Será que está com o coração submetido a Cristo? Será que as vontades estão submetidas a Cristo? Será que todas as partes da sua vida estão submetidas a Cristo? Então adora a Deus, adora com seu tempo, adora com seus recursos. Olha, a Susana Wesley, eu sempre gosto de falar de algum vulto histórico, né? Pessoas que renderam a sua vida a Cristo de uma maneira especial. Hoje eu vou falar sobre a Susana Wesley, que foi a mãe de John Wesley. Ela dizia o seguinte: a cada hora de entretenimento eu vou dar 1 hora de oração e de palavra para o meu Deus. Ela colocou isso no seu coração, ela estabeleceu isso no seu coração. A cada hora de entretenimento eu vou dar 1 hora para Deus de oração e de palavra. Foi fácil fazer isso? Não foi fácil. Foi uma promessa difícil de cumprir. Mas ela estabeleceu um sinal com seus filhos. Quando ela sabia que ela não tinha dado a 1 hora para Deus de palavra ou de oração, ela estabeleceu um sinal com os filhos. Meus filhos, quando eu estiver fazendo alguma coisa aqui em casa, porque ela foi mãe de 19 filhos, né, gente? Não foi fácil. Ela falou assim: olha, quando eu estiver aqui fazendo minhas comidas, arrumando casa, cuidando do jardim, cuidando do pomar, quando eu tiver com um lenço na cabeça, vocês não me chamem. Porque quando eu tiver com um lenço na cabeça, vai ser o sinal para vocês que eu estou em oração, que eu estou meditando na palavra. Então essa é a minha hora. Então, quando não tinha tempo de sentar, como eu estou sentada aqui com a Bíblia na mão, lendo, ministrando o coração de vocês, ela arrumou um jeito de estar dando aquela hora para Deus. Então ela estabeleceu, sabe, esse sinal com os filhos. Então os filhos, quando olhavam para ela e via que ela estava com um lenço na cabeça, eles falavam: mamãe está orando. Ela está lá cuidando do jardim, mas ela está falando com Deus. Não vamos atrapalhar a mamãe agora. Olha só, gente, que coisa, que coisa. A Elisângela colocou aqui: conheço uma pessoa que passou a ser satanista depois que começou a ouvir uma música. O diabo começou a lançar coisas na mente dela. Sim, nós vamos comentar sobre isso, gente. A Elisângela está colocando aí, olha. A cantora era internacional, né? Era satanista. Não ouça música que você não conhece a letra. Ouça algo que vai te edificar, com certeza. Elisângela falou uma coisa muito interessante aqui. A gente vai comentar sobre isso, gente. Eu tenho uma live preparadinha sobre esse assunto. Eu não falei ainda, tá?
Eu não tive esse tema ainda, não falei com profundidade ainda sobre esse tema, mas eu vou falar. Vou falar porque eu tenho uma live preparada sobre isso. Então, a Susana Wesley, ela dedicava a sua adoração completa a Deus. Essa mãe, né, que foi a mãe de John Wesley, Charles Wesley, né, esses dois filhos que trouxeram milhões de almas para Cristo, ela teve uma influência muito grande na vida dessas crianças, e principalmente na vida desses dois filhos, né? O John Wesley pregou para quase 1 milhão de pessoas em mais de 42 mil sermões. Sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha uma mãe completamente rendida à palavra de Deus, rendida ao Senhor. Então, gente, presta atenção. Nós precisamos render a nossa vida a Deus. A Elisângela que está comentando, né, algumas situações aqui. E realmente, Elisângela, a coisa é séria. Hoje, muitas pessoas, elas acham, já ouvi muita gente dizer, assim, que olha, não é toda música, tem música que pode, né, tem música que você pode cantar, que não tem nada a ver, né, muita gente fala isso. Gente, eu vou explicar para vocês aqui, nessa nossa live que eu vou fazer, que nenhuma música é neutra. Nenhuma música é neutra. Ou ela vem inspirada pelo céu, ou ela vem inspirada pelo inferno. Não tem meio termo no reino espiritual, gente. As pessoas precisam entender isso. Muitas não entenderam isso ainda. Tem crente, principalmente crente, estou falando para crente, né? Porque quem é do mundo tá lá, jogado lá no mundo, não sabe o que é verdade e o que é mentira. Tá com os olhos tampados, tá com o entendimento obscurecido. Mas nós que somos cristãos, nós precisamos estar alerta quanto a isso. Não existe música neutra. Esquece isso. Ou a música veio do céu ou ela veio do inferno. Só existem duas inspirações. Existe a inspiração humana? Vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Eu não quero falar nada aqui aleatoriamente, não. Jogar no vento, não. Eu vou falar isso explicando na palavra, explicando na Bíblia. Ok? Então, não existe nenhum campo neutro. C.S. Lewis falou já sobre isso. Cada centímetro da Terra, da atmosfera da Terra, é reivindicado ou por Deus ou pelo demônio. Ok? Então tem muita gente oprimida. A realidade é essa. Muita gente oprimida na casa de Deus por conta disso. Porque não submete a vida a Deus. Não submete o que ouve a Deus. E a música está entrando e fazendo todas as transformações no subconsciente da pessoa. Daqui a pouco a pessoa está oprimida, literalmente, crente oprimida, doente, depressivo, e vem um monte de coisa por conta disso aí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas hoje já deu para você ter um vislumbre, né? Já deu para você ter uma ideia do que é adoração. Várias pessoas não se posicionam, com certeza, tá? E o reino de Deus, ele exige posicionamento. O que a palavra de Deus diz? Ou quente ou frio, gente. O morno eu vou vomitar da minha boca. Tá escrito lá em Apocalipse. Então não tem essa questão do reino espiritual, ela não tem meio termo. Eu não posso ficar em cima do muro, porque o muro também é do diabo. Entendeu? Ou você tá de um lado ou você tá de outro. Ou é céu ou é inferno. Ou é porta estreita ou é porta larga. Tá entendendo? Então o reino espiritual não tem meio termo. Não tem essa questão de meio termo. As pessoas que estão nessa questão do meio termo, elas estão sendo enganadas e estão correndo perigo de vida. Ok? Espiritualmente falando. Então, de repente, semana que vem a gente vai aprofundar um pouco nesse tema. A gente vai falar dessa questão da música. Porque quase ninguém fala. Alguém tem que falar, né? Alguém precisa falar. E que, se for a vontade de Deus, eu vou falar sobre esse tema. Ok? Porque quase ninguém quer falar sobre isso. As pessoas não querem se comprometer. As pessoas querem ficar bem com todo mundo. Não, pode ouvir sim. Que tem? Ouvir uma música, um Roberto Carlos, né? Uma coisa assim mais light. Não tem nada a ver, né? Crente que escuta a música do mundo, música internacional. E vambora, e vambora, e vambora. E aí, que adoração é essa? Deus não divide adoração. Deus não divide adoração. Quando Jesus estava na terra, quando ele se esvaziou da sua glória e veio como homem, o que o diabo quis quando ele foi tentar Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares.
O diabo tem sede de adoração. Ele quer ser adorado. Nem que seja involuntariamente. Nem que seja sem as pessoas perceberem que estão adorando a ele. Ele quer adoração, ele tem sede de adoração. Porque ele foi expulso do céu? Porque ele disse, eu subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria receber a adoração que Deus recebe. E quando ele foi expulso do céu, qual é a mensagem que ele trouxe, gente? Nós vamos comentar isso profundo semana que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, ok? Vários cantores famosos aí, nacionais e internacionais, começaram aonde? Adorando a Deus na igreja. Adorando a Deus na igreja. Eles começaram adorando a Deus na igreja, louvando a Deus na igreja. O diabo chegou com a proposta: tudo isso te darei se prostrado me adorares. A proposta é a mesma, a proposta não mudou. O diabo, ele tem propostas antigas, porque servem, ele continua usando. Ele continua usando. Então eu poderia citar aqui uma penca de cantores que começaram na igreja louvando a Deus, tanto nacionais, aqui no Brasil, como no exterior. E que ouviram a proposta do diabo e foram atrás. E vai ver aonde eles pararam. Eu vou citar vários aqui. Próxima live eu vou abrir o verbo aqui e vou falar. A gente vai conversar sobre isso. Porque alguém precisa falar, né, gente? Alguém precisa falar. Deus não divide adoração. Se alguém está dizendo para você que você pode adorar a Deus e continuar com o mesmo estilo de vida de mentira, essa pessoa está te levando para o inferno. Não acredita nisso. Ó, fica com o que está escrito aqui, ó. Fica com o que está escrito na palavra. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Vamos fazer como aqueles sábios do Oriente, que viram a estrela e seguiram, porque seguindo a estrela eles achariam Jesus, e eles se prostraram e adoraram a Jesus. Nós só adoramos a Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma noite abençoada, um fim de semana abençoado. Se você foi abençoado por essa live, toca nesse aviãozinho, gente. Compartilha essa live com alguém. Mesmo alguém que não tenha Instagram, se você compartilhar o link, a pessoa consegue entrar e assistir, tá bom? Então compartilha essa live com alguém, divulga a palavra de Deus. Vamos arrebatar alguns do inferno, como está escrito no livro de Judas, o livro, né, bem pequenininho que tem lá pertinho do Apocalipse. Tem um versículo lá que diz assim, ó: vamos arrebatar alguns do inferno. Tem pessoas que estão sendo enganadas pelo inferno, estão correndo perigo de vida, mas nós temos a palavra de vida eterna. Nós temos a palavra de vida eterna, nós temos a palavra de Deus. Deus abençoe a irmã Leni, irmã Marrom, Cristiane, Elisângela, deixa eu ver mais quem que tá aqui. Tem bastante gente entrou aqui, né? Tá assistindo a live com a gente aqui. Deixa eu ver. Várias pessoas entraram aí, algumas saíram. Cristiane, Pastor Luciano, várias pessoas com a gente aí. Deus te abençoe e te guarde, amém? Deus continue colocando esse desejo no seu coração de conhecer a palavra de Deus e ser edificada por ela. Não divida a sua adoração com ninguém, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, para todo sempre. Que Deus te abençoe e te guarde, amém? Até a próxima, até quinta-feira, se Deus quiser.